Bem, a gente está de volta com o nosso programa Conexão Empresarial ao vivo, nesse dia 2 de dezembro de 2021, a data que o Galo ganha o Campeonato Brasileiro, e eu tenho a sorte de receber o Dr. Fernando Campos aqui no Conexão Empresarial, versão programa. E agora, eu queria entender, meu caro Fernando, depois dessas passagens todas aí que você se iniciou, que você aprendeu boa parte do que você sabe hoje, com essa tropa de choque aí da comunicação, da propaganda de Minas Gerais, ok, você estava ali se alimentando do que havia de melhor, com grandes profissionais, Estado de Minas, maior veículo daquele tempo, bons colegas, boas expectativas. E aí? O que acontece a partir daí? O que muda na sua direção que você deixa essa parte e vai seguir um outro caminho? Como é que acontece essa mudança? Essa mudança é muito interessante. Você tinha o que naquele momento ali? Quantos anos? Nessa mudança da publicidade para uma nova etapa? Eu tinha próximo de 30 anos. Ok. O que acontece? Os Jazz Associados resolveu fazer uma reformulação e resolveu encerrar as atividades daquele jornal semanal. Do shopping. Do shopping. E aí, naquele momento, eu tive a oportunidade de rever o que eu ia fazer da vida. Né? E o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma viagem sabática de 30 dias. E informei apenas a minha mãe para onde eu estava indo. Eu fiz uma viagem para o sul da Bahia, para Porto Seguro. Numa época... sul da Bahia. Sul da Bahia. Bem alegre. Eu não sei se eu posso falar isso aqui para você não, no programa, mas eu passei parte desses 30 dias meio que nadando pelado lá, porque Porto Seguro naquela época, e eu não fui em época de alta estação, realmente era um lugar completamente diferente do que é hoje. Lugar distante, pouca gente ia, um lugar paradisíaco, maravilhoso. Arraial da Ajuda, Trancoso, Cabralha. Eu fiquei ali e só minha mãe que sabia onde eu estava. Minha mãe e meu pai. Resolvi dar uma fugida mesmo. Depois de 30 dias, quando voltei, e naquela época tinha secretária eletrônica. Pô, tenho até vergonha de falar isso aqui, porque parece que eu sou mais velho do que sou. Mas, gente, isso não tem tanto tempo assim, não. E na secretária eletrônica, a primeira coisa que a gente chegava em casa era apertar. Quando eu apertei, tinha mais ou menos umas 10 chamadas de um amigo publicitário, Armando De Angelis, grande Armando De Angelis, que eu não vejo há muito tempo. Eu lembro desse aí. Me xingando, porque no primeiro momento me convidando, depois me xingando, me convidando. Fernando, o primeiro mensagem é: Fernando, tem um amigo meu, Salim Matar, que está precisando de contratar uma pessoa para cuidar da comunicação da Localiza. Eu queria saber se você se interessa. Aí vinha outra mensagem: Fernando, eu acho que você não deve ter visto, eu deixei uma mensagem para você, o Salim gostaria de contratar e eu acho que você é a pessoa mais indicada, estou sabendo que você está revendo a sua vida. Depois de umas 10 mensagens: Fernando, você é um ingrato, você é um amigo, pô, aí xingou, ele tinha liberdade para isso, você não me dá notícia e eu estou te chamando há muito tempo. Muito bem. Aí depois eu cheguei, liguei para o Armando, ele me xingou mais um pouco e me apresentou o Salim. A Localiza era uma empresa pequena, o Salim... É até difícil falar que a Localiza um dia foi uma empresa pequena, né? Quando eu digo pequena, comparada com o gigante que é hoje. Mas começaram com poucos Fuscas. Com poucos carros, com poucos Fuscas. Quando eu cheguei, não era Fuscas? Só que quando eu cheguei na Localiza, ela já era uma empresa de 5 mil carros. Entendeu? Hoje ela tem quase 500 mil carros, mas era uma empresa muito pequena. E aí eu fui apresentado ao Salim e eu fiquei durante 2 dias conversando com o Salim. De 9 da manhã até as 19 horas. O Salim me entrevistando e eu entrevistando o Salim. Naturalmente que eu entrevistando o Salim, um pouco de pretensão da minha parte, mas na verdade eu fazia isso também, porque eu estava no momento de escolher. Eu tinha, depois que eu voltei, eu havia recebido alguns convites de rádio, de outro jornal, para poder trabalhar. Eu tinha uma experiência boa e era um profissional que já estava bem conhecido no mercado, então eu tinha algumas alternativas para eu voltar para o mercado de trabalho. E Localiza era algo completamente desconhecido. Aliás, quando o Armando me ligou e falou: eu queria te apresentar o Salim, eu perguntei: quem que é o Salim? Não, o Salim é dono da Localiza. Localiza, o que é isso? Aí o Armando: não, é uma locadora de automóveis. Armando, por favor, eu sou da área de comunicação, eu gosto de mexer com... Não, Fernando, você tem que conhecer o Salim.
esquece qualquer coisa, vai conhecer o Salim. Bom, então tá bom, Amanda Armando, muito meu amigo, eu fui conhecer o Salim. Aí acho que não precisa explicar muita coisa de como foi esse encontro, de como foi a sintonia que estabeleceu naquele primeiro momento entre eu e o Salim. Foi uma coisa assim fantástica. Nós ficamos 2 dias conversando. Eu digo 2 dias porque ao final do primeiro dia, o Salim no dia seguinte tinha uma reunião em São Paulo. Ele ia visitar a Fiat em São Paulo e o American Express que estava chegando para o Brasil. Cartão. E ele virou e falou, Fernando, eu tenho para São Paulo amanhã, eu queria continuar conversando com você. Você gosta de ir comigo? Eu falei, claro. Ele ligou para a secretária dele, a Mirim, e falou assim, Mirim, compra mais uma passagem para o Fernando Campos, amanhã a gente vai para São Paulo. Comprou outra passagem, nós fomos conversando direto, num avião. Ele me pegou na minha casa, fomos direto para São Paulo. E aí foi uma história absolutamente fantástica. Ao final de 2 dias, nós chegamos em Belo Horizonte, fomos comer uma pizza ali na pizzaria Mangabeiras e por volta de 10 horas da noite nós nos demos as mãos e vamos trabalhar juntos. E trabalhamos juntos durante... 25 anos. 25 anos. E aí não foi só com ele, né? Aí foi um outro capítulo da minha vida. Conhecer o cara que me deu a oportunidade de, junto com ele, eu fazer tudo aquilo que eu achava que era legal de fazer em marketing e comunicação. E ele não era um cara sozinho. Ele tinha com ele 3 outros caras realmente admiráveis. Antônio Cláudio Brandão Rezende, Eugênio Matar e Flávio Rezende. Eram realmente 4 pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, 4 caras irretocáveis, cada um com um perfil diferente, complementar. E essa empresa não chegou onde ela chegou por acaso. Ela chegou porque havia muita sinergia ali e haviam valores ali realmente fortíssimos, que existem até hoje, que faz da Localiza o que ela é. Localiza é uma das empresas mais consistentes que eu já... Não só porque trabalhei lá, tive a oportunidade de contribuir, dar uma contribuição à empresa, mas acompanho até hoje, é uma empresa absolutamente fantástica. Então ela não é apenas uma empresa que cresceu porque teve oportunidade, não. Ela tem uma consistência muito grande. Então lá dentro da Localiza, eu tive uma coisa que para mim, e aí eu passo isso para toda uma juventude que está vindo aí, ocupando espaço no mundo dos negócios. Eu pude estudar muito. E eu tive o apoio desses 4 caras para eu estudar muito. Eu estudei nas melhores escolas, fiz cursos nas melhores escolas do Brasil, começar por cursos que tinha na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, na Fundação João Pinheiro, na Fundação Dom Cabral. Pude fazer cursos na Pace em Nova York, que é uma escola de negócios de Nova York. Pude fazer cursos no INSEAD, um curso no INSEAD, que é uma business school, que é uma Harvard europeia. Então, assim, eu pude estudar muito, fazer muito. E a Localiza, paralelamente a isso, investindo em treinamento, como faz até hoje, mas como ninguém. Assim, eu entre uma palestra, um seminário, um congresso, um curso desse, muito treinamento interno na empresa. Ela investiu e investe até hoje na equipe. E aí é evidente que você vai enriquecendo o seu conhecimento, vai aprendendo mais, adquirindo confiança para você tocar a sua vida profissional. Ok. Quanto tempo você ficou neste período como funcionário executivo da Localiza? Fiquei 15 anos. Foi uma oportunidade E aí, nesse período, especial. Vamos falar, nesse período aí de menos 30 e mais esses 15 anos, foi o tempo que você ficou como esse processo inicial na Localiza até seu último grau lá, que foi diretor de comunicação. Isso. É isso? Foi. E aí você passa esse período inteiro se incorporando ainda mais ao negócio da comunicação, aprendendo, Sim. se inteirando. Sim. Constrói, de fato, lá uma das carreiras mais indiscutíveis na comunicação no Brasil. E aí eu posso falar isso por uma razão bem simples. Vocês conseguiram fazer a administração de uma empresa e de uma marca nacional a partir de Belo Horizonte. Sim. E isso aí é indiscutível o valor que se tem nisso aí. Você tem algumas marcas que são reconhecidas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, por exemplo, você tem até uma própria marca, tipo Marezo da vida, mas que há muito tempo já deixou Belo Horizonte. Sim. E já não está mais aqui. Sim. Você tem outras que obviamente permanecem, nós podemos citar aí, por exemplo, a própria MRV, que permanece como em Belo Horizonte como a sua sede, e obviamente que os tempos também são outros. Sim. Se antes você tinha limitações, Sim. hoje você tem o oposto disso.
Sim. São tecnologias que estão facilitando ainda mais essa integração da comunicação como um todo. Você fica esses 15 anos na Localiza. Pelo que eu estou entendendo, as passagens mais importantes, além de administrar uma marca como é a Localiza, talvez tenha sido o volume de conhecimento que você abraçou e assimilou ali, correto? Sim. A partir desse momento que você está nutrido de conhecimento, que você já tem uma experiência executiva, a partir de uma empresa que estava em ascensão. Sim. Como é que você toma a decisão de deixar essa comodidade de lado e ir buscar empreender? Quando é que você deixa de lado essa passagem como funcionário, como executivo e assume as rédeas como dono do seu próprio negócio? O que te motivou e como foi essa passagem? Bom, se deu da seguinte maneira. A Localiza, uma empresa que estava sempre se reformulando, chegou um momento da Localiza, em 1996, que ela resolveu fazer uma reformulação na sua estrutura. E ao fazer essa reformulação, não entenderam que o meu tempo ali na Localiza tinha acabado. Um momento, para mim, difícil, porque uma história absolutamente fantástica de convivência, mas eu compreendi perfeitamente. A Localiza estava passando por um movimento naquela época e ela precisava de se reestruturar. O momento era um momento também bastante complicado da economia no Brasil e a Localiza entendeu que deveria fazer uma reformulação da sua estrutura. O Zalim me procurou, conversou comigo, Eugênio, Antônio. Eu compreendi perfeitamente e, naquele momento, eu entendi o seguinte: de novo, eu estou diante de uma outra mudança na minha vida. É hora de eu repensar. Nessa época, eu já tinha os meninos. Quantos anos você tinha ali? 42. Nesse momento? 42, minha idade. Tá. Por volta de 40 anos, por volta de 40 anos. E aí, o que aconteceu? Aquele momento foi um momento que eu tive que fazer uma reflexão do que eu iria fazer diante. Teria assim, algumas alternativas, poderia me tornar executivo de outras empresas, mas eu vi que talvez ali fosse o momento de eu voltar para o meu antigo território. Eu dei uma olhada no cenário da comunicação, das agências de propaganda do Brasil e vi que havia uma oportunidade. Eu, como cliente de agências, eu percebi que havia uma oportunidade. As agências eram todas agências de propaganda até aquele momento. Eu me lembro que eu, quando precisava de fornecedores na área de propaganda, de comunicação, a própria Localiza, precisava de vários fornecedores. Para fazer uma convenção, eu precisava de um fornecedor. Para fazer o design de uma marca, eu precisava de outro fornecedor. Para fazer uma comunicação interna da empresa, outro. Para fazer propaganda, eu precisava de outro. E eu vi, puxa vida, eu estou tendo tantos fornecedores, quem sabe há um espaço para abrir uma agência de comunicação que possa reunir competências nessas áreas todas e ser um único interlocutor dos clientes. Foi aí que nasceu a Solution. Nós fizemos um planejamento estratégico, junto com Paulo Vasconcelos Filho, que é um estudioso de planejamento estratégico. Nós tínhamos trabalhado junto na Localiza, ele fez por vários anos o planejamento estratégico da Localiza. Eu já conhecia muito a metodologia dele. E ele, então, inclusive, me deu de presente o planejamento estratégico para abrir uma nova empresa. Mas antes disso, eu fiz isso tudo com o apoio do Zalim, do Eugênio. Eu visitei vários amigos nossos, donos de empresas no Brasil, para verificar se aquilo que eu estava vendo, eles também viam. Aí eu visitei o presidente do American Express na época, o presidente da TAM, o presidente de algumas agências, visitei vários amigos de São Paulo, de Belo Horizonte, e eu cheguei à conclusão que eu estava certo. Ou seja, que aquela minha visão não estava equivocada. Havia espaço para criar uma empresa de comunicação. Aí então fizemos o planejamento estratégico, nasceu a Solution. A Solution nasceu não para ser uma agência de propaganda, mas para ser uma agência de comunicação. Para poder ser um interlocutor da marca. Isso, Solution.com. Para ser um interlocutor da marca. E é claro que no primeiro momento a gente não tinha tudo, mas a cada dia que passava nós começamos a criar um time capaz de conversar com o nosso cliente e em todas as áreas da comunicação, menos uma, jornalismo. Essa é uma área de competência que a gente nunca se meteu, porque é uma outra área, uma outra competência, e também relações públicas. Mas na área de comunicação de marketing, nós
nós fazíamos e procuramos contribuir com os nossos clientes em tudo. E aí nasceu essa empresa com um grupo de profissionais que compraram a ideia e estamos aí fazendo 25 anos. Nesses 25 anos, obviamente, são várias passagens. Independente ao negócio em si, a comunicação, quais foram os maiores receios e quais foram os grandes obstáculos que você enfrentou na gestão, na atuação da empresa? Problema, receio, de fluxo financeiro. Como é que foi o percurso inicial ali da Solution? Bom, naturalmente que quando você vai iniciar um negócio para todas as pessoas, vocês já iniciaram aqui, você tem uma preocupação, um cuidado. Eu fui muito cuidadoso, eu nunca quis dar um passo além das pernas. Começamos um escritório relativamente pequeno. Na época eu tinha como sócio o João Delpino, que é um grande publicitário também, a Ângela Dourado, mulher dele, que também eram publicitários muito respeitados. Nós éramos amigos e somos amigos até hoje. E eles já tinham uma experiência com uma empresa deles na área de design. E o João também tinha interesse em abrir uma empresa de comunicação. Na verdade, ele pensava em abrir uma de publicidade, mas quando fizemos o planejamento estratégico, nós todos concluímos que seria comunicação, eles concordaram com isso. E o João, principalmente porque ele também não era nem de publicidade, ele era de comunicação, porque o design é uma ferramenta, é um braço da comunicação importantíssimo, né? Então, nós não tivemos dificuldade em começar. O começo não foi fácil nesse sentido, mas não demorou muito que o mercado começou a entender que aquela nova empresa merecia um voto de confiança. E aí, depois de algum tempo, eu fui fazer uma visita ao Salim, com esse pequeno escritório aberto. E aí, primeiro, quando eu saí realmente da Localiza, o Salim comentou comigo o seguinte: Fernando, eu acho que você deveria abrir um programa, criar um programa de televisão, de fazer entrevistas e tal. Você conhece muita gente, tem um conhecimento de marketing, de comunicação e tal. Eu rio pouco e tal. Você, Salim, não, eu não tenho essa capacidade, né, de fazer isso. Eu acho que a minha coisa é mais na área de comunicação estratégica e uma outra parada. E aí, depois de 6 meses que a Solution estava funcionando, a gente já tinha conquistado a conta do Café Três Corações da época. Quem conquistou, na verdade, não fui eu, foi o João Delpino, porque o João e a Ângela, com a competência deles de designer, e o Café Três Corações precisava muito desse braço, e então eles conquistaram a conta, e foi uma primeira conta da agência. Eu fui visitar o Salim para contar para ele que eu tinha uma agência. A Localiza daquela época era atendida por 2 multinacionais, a Ogilvy Mather e a Thompson. Então eu fui lá contar para o meu amigo. Senhor Salim, eu vim cá para te contar que eu não criei o programa de entrevista, não, mas vim te falar que eu abri uma agência de comunicação. Aí ele falou assim: mas Fernando, você não é jornalista, como é que você abriu uma agência de comunicação? Eu disse: não, Salim, não é de jornalismo, não, porque naquela época todas as empresas de assessoria de imprensa chamavam empresa de comunicação empresarial. E eu resolvi abrir uma agência de comunicação. Eu disse: não, Salim, a única coisa que a gente não faz é isso que você está pensando, que é comunicação de marketing. Aí ele entendeu muito bem e tal. Depois o Salim sempre se viu uma Coca-Cola, ele gostava naquela época de tomar Coca-Cola, ele foi lá na geladeira, abriu uma Coca-Cola para a gente comemorar, brindamos com a Coca-Cola na sala dele. Aí ele virou para mim, depois de um pouco, e falou assim: Fernando, eu queria te falar uma coisa. O que foi, Salim? Eu vou a São Paulo essa semana, visitar as 2 agências que nós temos lá, a Thompson e a Ogilvy, e eu vou trazer a conta da Localiza para essa empresa de comunicação. Deu até um arrepio aqui, bom. Eu falei: seu Salim, peraí, você não vai fazer isso. Eu disse: não, você não vai fazer isso. Eu tenho um pequeno escritório ali na Savassi, eu, João Delpino, mais uns 10 funcionários, e você não pode fazer uma coisa dessa. Eu disse: não, Fernando, eu vou fazer sim, mas eu vou te fazer uma pergunta primeiro. Dependendo da sua resposta, eu vou a São Paulo. Dependendo, eu não vou. Então, tá bom, Salim, que pergunta você vai fazer? Eu queria saber se tem alguma agência de propaganda, comunicação, qualquer coisa que valha no Brasil, que entende mais de aluguel de carros do que essa Solution que você acabou de me falar aqui. Aí eu falei... Derrubou tudo. Salim, aí você me pegou. Não tem. Essa empresa é a que mais entende de aluguel de carros do Brasil. Era que tinha você o tempo inteiro. Aí ele olhou para mim e falou: Fernando, você acha que eu faria isso? Você me conhece muito bem. Eu jamais faria isso porque sou seu amigo, porque gosto de você. Eu só estou fazendo isso porque eu tenho certeza que esse é o melhor caminho para a Localiza nesse momento. Eu, quando vou falar de aluguel de carros para as nossas 2 agências lá, que são ótimas agências, eu tenho muita dificuldade até explicar o que eu quero. Com a Solution, eu não vou ter nenhuma dificuldade.
a hora que eu falar qualquer coisa do que eu preciso para fazer para essa empresa ir para frente. Eu preciso de agilidade aqui, eu preciso de gente que converse comigo. Foi exatamente assim que começou e ficamos 15 anos trabalhando juntos. Eu, com honestidade, eu achei que quando você sai da Localiza... E isso Muita eu gente e a achou, maior parte das pessoas deve achar, que quando você sai da Localiza, eu já fui com a você conta. já sai com a conta. Absolutamente, foi um fato que eu... Mas todo mundo não acredita. Não, É quase que... Natural. Natural. Eu, inclusive, nem ficava desfazendo, porque eu teria que contar essa história. Essa história eu tenho muito prazer de contar aqui agora. Isso foi quanto tempo depois? Foram 6 meses depois que a Ok. agência abriu, nós já tínhamos a conta do Café Três Corações. O João Delpino, que eu espero que tenha a oportunidade de depois assistir essa conversa, estava comigo em tudo isso. Foi um fato que nos deixou extremamente felizes, a coragem do Salim de fazer isso. E aí eu falei com o Salim, bom, Salim, então é o seguinte, eu também tenho uma condição. Qual que era o comparativo em relação à conta da Três Corações e da Localiza em relação ao tamanho? Não, a Localiza era uma conta... Já era muito Já era intensa? uma conta muito grande, porque a Localiza... Aí, veja, eu comecei na Localiza lá, muitos anos atrás, com 5 mil carros. Mas essa Localiza já estava no Brasil inteiro, já estava fora do Brasil, porque... O que não estava lá atrás. Exatamente. Quando você começou? Já era uma empresa muito grande. Eu, quando saí da Localiza, a Localiza já tinha mais de 100 mil carros, já operava no Brasil inteiro, já operava em toda a América. Por favor... Isso pela competência desses 4 cavalheiros, que são caras, assim, admiráveis como empreendedores. Meu papel lá foi uma contribuição que eu dei na área de comunicação e que, acredito eu, que tenha feito bem feito, porque eu fiz 15 anos lá dentro, depois mais quase isso fora, ou mais que isso fora, devo ter feito alguma coisa certa. Mas aí, naquele dia, eu virei para o Salim e falei, Salim, mas eu também, então, tenho uma condição. Qual a condição, Fernando? Eu vou começar a trabalhar. Você está fazendo isso aqui, você está me falando isso, eu não sei nem o que a equipe hoje que está aqui na Localiza de comunicação vai falar, mas desde que daqui um período, que vai ser ou 6 meses ou 1 ano, a gente volte a sentar, eu, você e todos os atores da comunicação aqui dentro, e a gente faça uma avaliação para saber se a sua decisão foi acertada. Porque você tem que ter esse direito do mesmo jeito que você está me convidando, me desconvidar sem ter nenhum constrangimento, porque é uma decisão muito corajosa. O Salim, muito esperto, disse, não, eu também tenho outra condição. Para aí, Salim, vamos parar com isso. Tenho. A minha condição é que você construa uma agência que o mais rápido possível você não dependa da conta da Localiza para você continuar sendo uma boa agência. Excelente. Olha os desafios trocados. Esse cara é o Salim que todo mundo conhece. Sim. E ele... Obviamente, naquele momento, ele me deu um gás ainda muito maior. Eu voltei para casa e falei, pessoal, a conta da Localiza não pode ser a razão de ser da nossa empresa. Nós já temos outras contas, ela vai mudar muita coisa aqui, mas nós temos que... nós não podemos ficar dependendo da conta da Localiza, porque a Localiza tem que ter o direito de nos dispensar a hora que ela quiser. E a gente continuar trabalhando. E aí foi um processo fantástico, a Solution cresceu, conquistou outras contas fantásticas, e contas que nós temos até hoje, como é o caso da Patrimar, que está conosco há mais de 20 anos, que é uma conta que nos dá um orgulho muito grande ter participado desse trabalho ao longo desses anos todos, a conta do Hermes Pardini, Shopping Cidade e tantas outras que a gente pôde conquistar ao longo desse tempo. Agora, mais recentemente, o Grupo Líder, que é uma empresa imensa que tem mais de 70 concessionárias no Brasil e a gente será agência aqui a partir de Minas Gerais deles, nos dá muito orgulho. Então, isso tudo é uma história que tem vários capítulos, mas esses começos, eles tiveram uma importância muito grande para a gente poder se estimular, acreditar, confiar e superar aquilo que você perguntou no começo. Aquelas dificuldades que se apresentam, aquele medo que você tem, pô, será que vai dar certo? Eu já era uma pessoa bem-sucedida na minha carreira profissional, vindo de uma grande empresa, aquela coisa, você não tem o direito de dar errado, você não tem o direito de cometer erros, você tem que fazer alguma coisa que dá certo, vem dentro de você uma pressão muito grande e isso pode ser uma energia contrária, mas pode ser uma energia positiva. Eu transformei numa energia positiva. E aí eu reuni pessoas maravilhosas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Você já teve algum momento que você teve um bloqueio, um buraco negro e falou, e agora? O que eu faço? Bom, algum momento da sua vida, nesses últimos anos, que você realmente tomou um susto e falou, como é que eu vou fazer? A comunicação,
que a gente faz. E esse momento agora, inclusive, nós estamos passando por um momento de transição muito intenso muito grande na comunicação. O que acontece é o seguinte, existem momentos complicados, né? Eu, até pelo aprendizado que eu tive, por onde eu passei e com as pessoas que eu convivi, e muito disso eu aprendi e aprendemos juntos lá na Localiza, que é uma empresa que é uma escola, é uma universidade, e a gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas juntos lá, e eu aprendi muito. Desde o primeiro passo da Solution, eu fui extremamente cuidadoso de nunca correr o risco de ter uma empresa onde o dono é rico e a empresa é pobre. Nunca. A empresa sempre esteve em primeiro lugar, no sentido dela dar sustentação a tudo que a gente fazia. Claro que, então, com isso, nos momentos difíceis, nós conseguimos superá-los, como é o da agora, que foi um momento muito complicado, mas momentos muito difíceis, né? Nós tivemos um momento complicado quando a Vivo, por exemplo, que era uma grande conta da Solution aqui em Minas Gerais, durante 10 anos resolveu levar a comunicação toda para São Paulo. Foi uma queda muito grande, era uma conta muito importante, uma marca muito importante, e aquilo realmente balança a gente, né? Então, esse foi um momento complicado do mercado, né? Mas, ao longo da história da Solution, a gente sempre conseguiu fazer um trabalho bastante equilibrado, de uma relação muito saudável com os funcionários, com os parceiros, de muito respeito com os clientes. Então, a gente tem clientes que estão conosco desde o nascedouro, alguns que nós fomos conquistando, e agora na pandemia, que foi o momento talvez mais difícil dos negócios para o mundo, e não foi diferente para o Brasil, e não foi diferente para o nosso estado e para o nosso setor, a Solution também sofreu muito com isso. Todos sofreram muito com isso. Nós tivemos momentos muito difíceis, porque tínhamos que ir todos para casa, sem saber o que queria acontecer, os clientes todos repensando a sua comunicação, os seus investimentos, com toda razão. Mas aí, nessa hora, é que vale a empresa que é feita, e eu acho que aí foi o momento que aquelas empresas que foram cuidadosas, que foram responsáveis ao longo da sua história, souberam passar por esse momento complicado sem ter nenhum desastre, sem acontecer nenhuma tragédia. E isso foi o que aconteceu com a Solution. Nós conseguimos, até agora, superar perfeitamente bem esse processo. Foi muito difícil, tivemos que reduzir o time, fomos todos para casa e procuramos dar apoio aos nossos funcionários nas suas casas, naquilo que a gente pôde fazer. E aí tivemos que ter a paciência de esperar as coisas voltarem a acontecer. E aí, nesse período, o Brasil começou a retomar. Alguns dos nossos clientes começaram a retomar mais cedo, como o caso do Hermes Pardini, que é um cliente muito importante, que teve um papel fundamental nessa pandemia, de apoio a empresas, de apoio às pessoas, de trabalhar dioturnamente para atender as demandas desse país, por onde está o Hermes Pardini. Eu falo isso com muito orgulho, porque não fui eu que fiz, foi decisão dessa empresa, que é uma empresa, assim como eu tenho certeza que muitas outras fizeram também, mas no caso deles, por serem da área de saúde. De uma outra maneira, a Patrimar, que é uma empresa onde o setor também reagiu mais rapidamente, que é o setor da construção civil. E a Patrimar, muito ativa, também com uma administração muito forte, imediatamente voltou com tudo para o mercado e com já lançamentos, partindo para novos mercados, como aconteceu agora com um grande lançamento no Rio de Janeiro. A Localiza, outra empresa que soube fazer uma revolução nisso. E aí a gente vê que as universidades voltaram a funcionar, os shoppings voltaram a funcionar, novos clientes começaram a chegar, conquistamos outras marcas. Eu acabei de falar do Grupo Líder, que menos de um ano veio para a Solution, no meio da pandemia veio para a Solution, né? Enfim, e outros clientes que nós conquistamos, uma plataforma que mede consumo de água e gás no Brasil, que chama Seu Consumo, que é um cliente novo que chegou, uma nova rede de aluguel de ferramentas para construção civil que chama Lock Express também chegou. Lançamos um grande condomínio que vocês inclusive nos ajudaram nisso, que é o Três Vales, que é um condomínio maravilhoso, o condomínio mais completo que tem na região da Grande Belo Horizonte, que fica aqui após Alphaville, que é algo que vai acrescentar na qualidade de vida e de moradia das pessoas em Belo Horizonte. Então, assim, muita coisa boa começou a acontecer. E nessa nós começamos a voltar com tudo. Estamos, nesse momento, voando, voo de cruzeiro,
sem parar de trabalhar um minuto. Fernando, voando, o tempo voou. O tempo voou. Posso falar? Eu fui ver aqui, nós já estamos com 1 hora de programa Conexão Empresarial. Muito rápido, eu não digo que faltaram muitas coisas, mas eu acho que a sua vida tem um caminho muito grande, muito diverso e com uma série de passagens que eu não tenho a menor dúvida que daria para a gente fazer vários programas Conexões Empresariais. Eu queria que você finalizasse dando uma mensagem só, uma mensagem sobre família, e aí eu estou falando sobre seus filhos, sobre sua sucessão e sobre o futuro. Tá. Então eu queria que você encerrasse com essa mensagem para a gente. Família, sucessão e futuro. Como é que você enxerga a sua família nesse processo e o futuro da Solution e da sua história? Tudo bem. Eu vejo a família nesse momento o seguinte, aproveitar o máximo de tempo possível com os meus irmãos, que realmente a gente está num momento maravilhoso da vida, de se curtir, de conviver. Os meus filhos, né, a Flávia, que já me deu 2 netos, a Malu, Maria Luísa e o Pedro, o Pedrinho. É um privilégio poder ver essa família crescendo. O Bruno e o Daniel, que estão comigo na Solution. O Bruno estudou em São Paulo. O Bruno é o que eu conheço, né? O Bruno é quem gosta da... O Bruno é o mais velho dos homens, está comigo na Solution, é meu braço direito hoje. Estudou muito, estudou em São Paulo, trabalhou em grandes agências de São Paulo, veio para cá, está no... O Daniel está já na Solution também formado em publicidade e propaganda, já está comigo no time de atendimento. O meu caçula, que é o André, que está estudando medicina nas ciências médicas. E agora eu tenho também um outro caçula, que é o Mateuzinho, porque eu casei há 10 anos com a Érica, e a Érica trouxe o Mateuzinho, que virou meu caçula, é um querido que eu tenho em casa, então a família cresceu. Então, dizer para essa família que olhem eventualmente algum exemplo bom que eu dei ao longo dessa história e use disso o máximo possível. Eu vejo essa juventude crescendo e fazendo coisas muito melhores. Eu vejo o time da Solution, é uma família que eu tenho, eu aprendo muito com eles, é uma juventude ávida de aprendizado, de realizar coisas novas todo dia, porque o mundo hoje é outro e permite isso. E eu tenho que estar o tempo todo aprendendo com eles. Eu fico ligado nessa turma para não perdê-los de vista, para não ficar para trás. Então, o tempo todo eu tenho que estar muito ligado neles. Vejo a vida profissional, vejo a vida da comunicação com um horizonte maravilhoso. A comunicação, cada dia que passa, será uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da sociedade, e desde que ela seja feita em todas as suas dimensões. E aqui é uma dimensão, que é o jornalismo. Seja feita com responsabilidade, com respeito, com ética, e a propaganda também com respeito, com ética, enfim. Eu vejo dessa maneira, pretendo continuar dessa forma, e o que eu puder passar para as novas gerações, eu vou passar dessa maneira. Da maneira que eu vim até aqui, que me deu muito prazer de fazer até agora, as conquistas que eu tive, as realizações que aconteceram. Isso me dá muito orgulho de ter passado e ter conhecido pessoas, como é o caso de vocês e tantos outros que eu conheci, e que também são vitoriosos e realizadores. Então eu agradeço a você pelo convite, ao Paulo César, de poder contar um pouco da minha história. Eu acho que eu não recebi o convite com muita surpresa, porque tem tantas pessoas com outras histórias fantásticas que eu espero poder ouvir e assistir aqui no canal Viver Brasil, mas eu me senti muito honrado do convite. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu espero que as pessoas que assistiram ou que venham assistir gostem dessa história. E é isso. Fernando, sua história é linda. Queria agradecer à Flávia Campos, ao José Murilo Rezende, que papo ótimo, a Angelina Freitas, ao Gustavo Henrique Silva Rezende. Muito bom escutar a história desse cara que para mim é um ídolo, grande Fefi. Cassiano Ricardo Lemos, parabéns, Fernando, linda trajetória de vida. Arthur Ferraz, e que trajetória, parabéns por tudo que construiu. O que eu te digo é que você se sentiu surpreso, mas em relação ao nosso convite, ele era muito certeiro em relação ao que você construiu na comunicação. Isso é nítido, não tem nenhum segredo para ninguém que você é uma das principais referências desta área em Minas Gerais, fez um trabalho e faz um trabalho lindo. O que você aprendeu certamente com esses 4 craques aí, você está multiplicando a cada instante, eles são diferenciados,
todos que criaram a Localiza, a começar pelos dois irmãos, o Antônio de Cláudio e todos os outros. E você é um reflexo dessa história. Eu acho que você foi talhado ali, você foi constituído a partir dessas caminhadas na propaganda e, prioritariamente, no desenvolvimento da Localiza. Porque você esteve lá não durante 15 anos, você esteve lá durante 30 e ainda permanece com laços que vão permanecer durante toda a vida. Você é um exemplo para qualquer cidadão em Minas Gerais. Parabéns pelo trabalho à frente da Solution. Obrigado por dividir conosco, compartilhar conosco vários momentos. Não foi um nem dois que eu te procurei para escutá-lo. Não é à toa. Você tem uma qualidade de pensamento e de visão diferenciados. Então, saiba que você pode e certamente vai ajudar muitos ainda, não só sua família de filhos, mas seus colaboradores na Solution, as pessoas que conseguem te acessar, como é o meu caso aqui agora. Te agradeço muito pela sua presença, sou orgulhoso da sua pessoa e parabéns por tudo que construiu aí ao longo desses últimos anos. Parabéns, doutor Fernando Campos, obrigado por ter estado aqui no Conexão Empresarial dessa noite de quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer muito grande. Valeu, foi muito bom. Obrigado a vocês que nos acompanharam e a gente volta brevemente com mais um programa Conexão Empresarial no canal Viver Brasil. Alegria ter estado aqui com vocês.